Zanetti, está me ouvindo? Apresentação de novo contigo. Perfeito? Isso, pode passar adiante aí, mais uma. Pronto. Então, e aí eu acho que a gente deve buscar novas fronteiras das formas tradicionais de tutela, né? O artigo 19 do CPC novo brasileiro tem uma nuance que o diferencia do artigo 4º do CPC anterior, quando ele vai falar que cabe tutela declaratória de determinada para certificar determinadas questões e limita essas questões à existência ou inexistência. O CPC de 73 falava em existência e inexistência de relações jurídicas e a única hipótese de ação declaratória de fato é a falsidade documental. Então, isso já vem de importações europeias há muito tempo. Agora, o CPC novo ele tem uma nuance que me parece que quase ninguém percebeu, que é do artigo 19, inciso 1, que fala que pode ter ação declaratória para certificação da existência, inexistência ou modo de ser de relações jurídicas. O que é o modo de ser de uma relação jurídica? Parece que o único que tentou fazer alguma coisa parecida para dar uma dimensão maior para a tutela declaratória no Brasil foi o Flávio Yarchel, na sua obra sobre tutela jurisdicional. Mas ainda não é a amplitude que eu acho que a tutela declaratória pode ter no Brasil. E mais, será que a gente não poderia ter no Brasil uma ação de certificação fática, uma ação declaratória de existência de um fato? Seria super útil. A gente já tem hoje certificação fática, pelo menos procedimentos cujo objetivo é garantir somente garantir a produção de uma prova. E um dos objetivos da produção de provas, ainda que sem urgência, no Brasil, é justamente a certificação fática. Os indivíduos querem ter certeza sobre os fatos que podem ficar provados no processo judicial, para que eles possam depois ter segurança ou não de como vão se comportar. Vou ajuizar a ação, não vou ajuizar a ação, vou fazer um acordo, não vou fazer um acordo. Então, hoje, me parece que a certificação fática seria de enorme utilidade para uma série de problemas no judiciário, né? E o modo de ser de uma relação jurídica seria interessantíssimo para relações continuadas de longo prazo, como as previdenciárias. Eu, por exemplo, sou servidor público, eu tenho uma relação com o Estado que me gera apenas uma expectativa de direito longínqua de que eu vou me aposentar no futuro de acordo com certas regras. E agora, eu não tenho como exigir do Estado a declaração de que eu terei direito a me aposentar daqui a tanto tempo, porque as regras podem mudar. Agora, eu poderia ter uma ação declaratória contra o Estado para que o judiciário me dissesse, por exemplo, se determinada regra de transição já editada numa emenda constitucional se aplica à minha situação de servidor público. Para eu saber que daqui a 20, 30 anos, ou sei lá, 40, porque vão ter várias outras reformas de previdência, quando chegar o momento de eu me aposentar, se eu terei aplicado a mim aquela emenda constitucional lá atrás. Porque se não forem aplicar, aí, por exemplo, eu posso, desde hoje, exigir que me tratem de maneira diferente. Eu, por exemplo, migrei de regime previdenciário. Eu não sei como é que o judiciário vai interpretar esse regime dos migrados. Então, eu vou ficar contribuindo de uma determinada maneira durante anos sem poder ajuizar uma ação declaratória. Por quê? Porque normalmente se pensa que a ação declaratória só pode certificar relações jurídicas e não há uma relação, não há um direito a nada, porque o servidor público só tem expectativa de direito e, portanto, não se tutela esse problema de expectativa de incidência normativa e de falta de segurança na atribuição de sentidos normativos, que é um problema que eu tenho e que muitas pessoas que estão vendo a gente aqui, podem ter também, né? E que uma ampliação da tutela declaratória poderia resolver. Além disso, existem muitas outras técnicas decisionais que são utilizadas já hoje, que seriam utilíssimas de serem mais utilizadas, que não cabem bem dentro daquela ideia tradicional de jurisdição. Por exemplo, sentenças condicionais, que sempre foram banidas, proscritas, malditas, né, demonizadas na literatura processual, e estão aí quando o juiz diz, olha, faça isso, e se não fizer, vai incidir uma multa, ou qualquer outra medida coercitiva, essa é uma decisão condicional. Em algum aspecto, algum efeito da decisão é submetido a uma condição. E a gente vê em todos os manuais de processo as pessoas tentando nos vender a ideia de que não tem decisão condicional no direito brasileiro.
eu ainda pretendo escrever um trabalho de maior fôlego sobre essas decisões. Outro ponto que eu abordei na minha tese é o ponto das tutelas abertas, os open remedies. A ideia de declaratividade do direito, a ideia de que a jurisdição tem que dizer o direito e resolver alguma coisa, prover, né, decidir autoritativamente aquele conflito, dizendo o direito, impedem que a gente compreenda como atividade jurisdicional inúmeras técnicas decisórias em que o judiciário atua, às vezes atua de maneira mais eficiente, sem necessariamente julgar, sem necessariamente prover e dar uma última palavra sobre determinada questão. Então, nesses casos, a gente foi acostumado a achar que existe negativa de jurisdição, seria uma negativa de acesso à justiça se o judiciário, chamado a decidir um conflito, não o julgasse. E às vezes a gente vê que em muitas causas, nos processos coletivos, você sabe muito bem, nos processos estruturantes, tem uma aplicação enorme. Às vezes a melhor decisão é não decidir. Às vezes a melhor decisão é suspender o processo, remeter aquilo para uma mediação, tentar dialogar, dar um passo atrás, estabelecer diretrizes, como o colega, o nosso amigo Sérgio Arenhat coloca, decisões em cascata que vão se colocando posteriormente e vão decidindo o conflito em pedaços. Então, às vezes, essas tutelas abertas, que são tutelas que não declaram, resolvem, ou são tutelas de uma tacada só, uma pancada só, e vão tentando comer o conflito pelas franjas, pelas beiradas, né? São também formas de decisão jurisdicional. Decisões exortativas, né? No Canadá, na África do Sul, tem muitos países que têm o que eles chamam de declarações de incompatibilidade. O judiciário declara que uma certa conduta estatal, por exemplo, é incompatível, desconforme com o direito, mas ele não dá a solução para o caso, ele devolve para um outro ator institucional para que esse outro ator institucional dê a solução para o caso. A gente tem esse instrumento no Brasil na lei do mandado de injunção, e isso poderia ser replicado em outros procedimentos, até aplicando a tese que eu, Fred Didier e Leonardo Cunha defendemos, que foi objeto de uma live no Instagram do Fred, está na internet no canal da editora Juspodium, que é esse livre trânsito entre as técnicas processuais. Então, essa técnica do procedimento de mandado de injunção poderia, no meu modo de ver, ser aplicada nesses outros processos em que a função jurisdicional ótima seria justamente não decidir, ou pelo menos exortar, transferir a sede da cognição e decisão daquela questão para outro centro decisório. Também a gente pode falar aqui, Cabral, nós estamos bem de tempo, né? Mas só para não perder o ponto, a gente poderia falar aqui também do processo estrutural em duas fases, né? A primeira fase, uma fase de certificação do problema, de reconhecimento da existência do problema. E a segunda fase pode se desenvolver totalmente na consensualidade, inclusive com o estabelecimento de uma Claim Resolution Facility, né? Uma instituição de infraestrutura específica que possa lidar com esse problema, delegação da atividade que naturalmente seria do Poder Judiciário. É isso. Então, eu acho que pensar nessas novas técnicas decisórias só cabe se a gente deixar de dizer que jurisdição é o que o Ovendo e o Carnelucci disseram que é. Senão, a gente não vai conseguir resolver esses problemas complexos que o mundo contemporâneo nos apresenta a todo momento. E essa crise sanitária do coronavírus está mostrando isso, uma profusão de ações, profusão de questionamentos de providências administrativas tomadas em diversos entes da federação, que são levadas ao judiciário para decidir um problema muito complexo. Né? E pensar nisso, naqueles quadradinhos de tutela condenatória, tutela declaratória, etc., não dá mais. Né? A gente hoje é confrontado com problemas com uma complexidade muito maior. Pode seguir adiante aí, por favor. Outras técnicas decisórias que eu aponto, que são atuais, existem hoje, né? Por exemplo, a função de gestão. Como é que você enquadra a função de gestão processual dentro do conceito Kiovendiano e Carnelutiano de jurisdição? Talvez o Kiovendiano desse para inserir com algum esforço, mas no Carnelutiano não dá. Outra questão, função de consulta. Me parece que hoje existe uma necessidade, às vezes, do jurisdicionado formular uma consulta que você pode formular na administração pública. Hoje, nas recentes alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 30 diz lá
que uma das formas de resposta estatal aos indivíduos para garantir segurança é a consulta. Será que isso não pode ser exercido também pelo judiciário? A gente sempre imaginou que o judiciário tem que decidir caso concreto, pretensão concreta, né? E a gente vê inúmeras hipóteses em que o judiciário é chamado a decidir objetivamente, fora de casos concretos. Antigamente, essas hipóteses estavam exclusivamente presas à jurisdição abstrata e concentrada de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas, hoje em dia, elas existem na jurisdição ordinária. Os incidentes de casos repetitivos são prova disso, né? Então, mais uma vez, pensando naquela ideia de que os indivíduos programam as suas vidas com base na expectativa de incidência normativa, me parece que a função de consulta deveria ser reconhecida como uma função jurisdicional contemporânea. Mas a gente costuma dizer que o judiciário não decide com base em tese, ele tem que decidir conflitos de pretensões concretas. Mas, às vezes, o meu conflito, embora seja concreto, o meu problema, embora seja concreto, não envolve uma pretensão no sentido clássico. Ele envolve um problema de indeterminação normativa. E eu quero ter segurança sobre isso. E se eu posso formular uma consulta à Receita Federal, por que eu não poderia formular uma consulta a um juiz com garantias de independência, tudo mais que o judiciário tem, e dando uma estabilidade mais forte como a da coisa julgada? Então, me parece que isso é algo que tem que ser pensado também. E vejam, a função de consulta existe no Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. E a gente a gente tem isso lá, toda a eleição, o TSE é chamado a exercer essa função, mas a gente a compreende como uma função administrativa, ou seja, rejeitando o caráter jurisdicional dela. Eu acho que também é pensar nesse instituto sem um desenvolvimento teórico adequado. Mais uma vez, o que eu uso para imaginar isso aí é a ideia de expectativa de incidência. E, finalmente, a função de aconselhamento ou recomendação. Existem estudos, que eu trabalho no meu grupo de pesquisa, existem estudos em outros países, de se os juízes podem recomendar ou podem aconselhar. E quais são os efeitos desses conselhos e recomendações? A gente tem recomendações pelo Ministério Público. E o juiz não pode recomendar? Recentemente, eu vi uma decisão do ministro Marco Aurélio, numa dessas decisões que o Supremo tem dado em regime de plantão, sei lá o quê, monocraticamente. Eu vi o ministro Marco Aurélio recomendando que os juízes de execução penal revejam as decisões de custódia para poderem soltar presos que talvez não necessitassem ficar mais presos, ou que pudessem rever as prisões preventivas decretadas para evitar que pessoas vão ao cárcere no momento em que aglomerações podem aumentar a transmissão do vírus. Nesse caso, era uma decisão de recomendação. O ministro Marco Aurélio não determinou a soltura e tampouco mandou que os juízes o fizessem. Muitos juízes começaram a mandar para o Ministério Público processos seguindo a recomendação, mas outros juízes não fizeram isso e nem, portanto, desrespeitaram a decisão do Supremo. Então, vejam que a complexidade do mundo atual faz com que a gente imagine situações em que muitas vezes isso vai acontecer. Muitas vezes a gente vê aconselhamento e recomendação em obter dictum, que é uma hipótese que alguns autores no direito americano chamam de self-alienation, que é o seguinte: o órgão incompetente para julgar reconhece a sua incompetência, mas mesmo reconhecendo a sua incompetência, acaba falando no mérito. Entendeu? Então, qual é o valor daquilo? Qual é o valor daquilo? É um dictum que não tem nenhum conteúdo autoritativo, porque ele não decide nada, até porque é incompetente, mas ele não deixa de dar um recado. E esse recado tem algum efeito. Ele pode ter um efeito interpretativo, pode sinalizar alguma conduta, ele pode ser uma exortação para o legislador. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais nessas situações. Pode seguir, Zana. E aí eu volto às figuras que eu falei no início, né? Então, será que se a gente começar a pensar que jurisdição não é uma Coca-Cola com limão e gelo, mas é algo mais, talvez a gente consiga entender que da Coca-Cola a gente pode verificar que a jurisdição tem muitas outras cores, né? E muitas outras coisas que a gente nem percebia que deveriam estar. O gelo e o limão talvez não precisassem estar, mas muitas outras coisas que poderiam estar no conceito de jurisdição, deveriam estar no conceito de jurisdição e não estão, né? E volto também à imagem lá de Pinguelap,
que a imagem que os daltônicos de Pinguelac veem daquele paraíso é uma imagem que pode ser bonita, mas não é tão bonita, talvez, como se a gente tirar esse daltonismo. E acho que o que acontece na literatura, isso não é um privilégio do Brasil, a gente tem amigos argentinos nos assistindo aqui hoje, isso acontece muito na literatura de origem latina. Nós ainda estamos apegados, aferrados a esses conceitos tradicionais da jurisdição, que nos impedem de ver o Instituto com todas as suas cores. E eu acho que se a gente começar a pensar nessas novas funções, questionando as características apontadas para a jurisdição tradicionalmente, a gente pode caminhar para ver as coisas muito mais belas do que elas são e muito mais úteis do que as funções jurisdicionais têm se mostrado para resolver alguns problemas. Pode seguir. Pode seguir. Essa é a imagem. Essa é a imagem, exatamente. Que tu nos ajudou a construir hoje, Cabral. Vou interromper aqui. Você quer concluir o teu pensamento de alguma forma? Não sei se você quer fazer perguntas sobre esse tema agora ou no final sobre os dois temas, porque muitas coisas se relacionam também, né? Mas eu acho que, em conclusão, eu acho que assim, a ideia de jurisdição mudou. Não tem mais como a gente ficar dizendo que jurisdição é a justa composição da lide ou a aplicação da lei ao caso concreto. Existem novas funções, e novas funções que já são exercidas pelos juízes e outras que poderiam estar sendo exercidas por juízes com grande utilidade para a população, e funções essas que chamariam a utilização também de novas técnicas decisórias. E a gente estudar a jurisdição é estudar isso também, essas repercussões que esse estudo vai ter em outros pontos do direito processual. Então, Cabral, eu vou... nós já temos 1h30 de conversa e me parece que a gente poderia, então, fazer um debate sobre essa parte e talvez fazer numa outra oportunidade a segunda parte. O que tu acha? Bom, sabe, realmente são dois temas muito complexos, né? O tema do juiz natural e da delegação de competências também é um tema muito complexo, demandaria aí pelo menos mais uma meia hora, né, de discussão, então realmente pode ficar para outra oportunidade. Eu acho que a gente já poderia aproveitar para fazer uma conversa aqui de mais uns 15 minutos e aprofundar um pouco mais esses conceitos, porque as duas imagens que tu trouxeste, elas são perfeitas para traduzir a ideia geral. Mas eu acho que se nós olharmos cada um dos detalhes, talvez tenha ficado algumas dúvidas que seriam interessantes de discutir com os colegas estrangeiros, na percepção deles, até de institutos que eles têm nos seus países, na Argentina, com os colegas que já estudaram o tema em tese de doutorado, de mestrado. Então, vou franquear aqui uma rodada de perguntas. Se quiserem fazer as perguntas pelo chat, também o professor Cabral consegue visualizar. E nós podemos prosseguir. Deixa eu ver se eu visualizo aqui. Tem uma pergunta ali já do Rodrigo Neri. Boa pergunta, Rodrigo. É o seguinte, qual é o meu conceito de jurisdição? Eu nunca elaborei um conceito próprio de jurisdição, mas eu acho que a gente tem que seguir para um conceito de jurisdição que seja funcional, que você defina a jurisdição pelas funções que ela pode exercer autoritativamente para os indivíduos, atendendo às necessidades dos indivíduos. Então, verificar quais são os interesses que movem a jurisdição hoje em dia, né, e identificar quais são esses interesses e depois verificar quais são as funções que são praticadas em torno desse interesse. E a partir desse inventário de funções, a gente condensar aquilo tudo em um conceito. Eu acho que nesse conceito tem que ter, por exemplo, a ideia de constatatividade fática. Ou então o provimento para atribuir ou segurança normativa ao sentido das normas. Eu acho que essas duas chaves responderiam a quase todas as utilidades que alguém quer do judiciário contemporâneo. Atribuir sentido normativo a determinada incidência de norma, e isso abrange não só a certificação de direitos, como também as consultas e tudo mais, e também constatação de certos fatos. Isso vai abranger outras hipóteses que hoje são excluídas
do conceito de jurisdição. Aliás, eu não sei se eu não falei disso, Zanetti, realmente você vê como a gente pode aprofundar num debate com pessoas qualificadas, né? A lei de introdução às normas, que foi intensamente modificada com grandes alterações, inserções na lei, né? No final de 2018, havia no projeto original a inserção da ação declaratória de fato. Eu acho que ela viria num parágrafo, acho que no parágrafo do artigo 24, não lembro mais aonde viria. E lá estava uma ação declaratória de fato. Isso foi vetado pelo presidente da República. Então, vejo que isso já passou no radar do legislador, já se percebeu que uma ação declaratória de fato teria sua utilidade, mas aí se vetou, não lembro exatamente a razão de veto, mas se alguém pesquisar aí no Planalto, no site do Planalto, vão ver lá as razões de veto. Tinha lá na lei de introdução. Então, eu acho essas duas chaves muito interessantes, Cabral. Eu acho que a gente até poderia conversar um pouco mais sobre elas, porque elas têm, por exemplo, a ver com o sentido do processo cooperativo que eu tenho entendido, tenho defendido, com o dever geral de cooperação, que está ligado a identificar as questões relevantes de fato e produzir a prova sobre esse fato, e também identificar qual é o direito aplicável. Tu está percebendo que, de alguma forma, o teu conceito de jurisdição lida com os dois problemas. Ter uma certa certeza sobre os fatos e, ao mesmo tempo, também saber qual é a norma ou qual é o sentido dos textos, a interpretação que vai ser dada aos textos para aplicação e solução daquele conflito com aquela base fática. Tem uma pergunta aqui da Patrícia Montalvão. Querida Patrícia, deixa um salve para ela aqui. A recomendação do CNJ, né, destinada a juízes. E muitas vezes o CNJ tem feito recomendações, o CNMP também para a gente, né, Zanetti? Que ficam ali no limite entre a atividade meio e a atividade fim, né? No limite entre administração judiciária e jurisdição. Muitas vezes essas recomendações interferem na atividade jurisdicional. Então, veja, se o CNJ, que é um órgão administrativo, é um órgão fora dessa ideia de exercício da jurisdição, né? Vem usando esse instrumento da recomendação, me parece que cada vez mais essa preocupação também está partindo, vai chegar no exercício da jurisdição. Eu acho que o uso cada vez mais intenso desses instrumentos por diversos órgãos de Estado mostra a utilidade. A gente que trabalha no Ministério Público sabe que as recomendações são muito úteis e às vezes elas resolvem o problema. Se não resolve o problema por inteiro, resolve uma grande parte dele, né? Então, veja, eu acho que o teu exemplo, Patrícia, do CNJ só reforça isso, né? A gente pensar que existem órgãos por aí que estão utilizando instrumentos parecidos e, às vezes, interferindo no próprio exercício da jurisdição. Vamos ver, tem outros aqui. O Federico comentou a existência de uma ação declaratória, juízo sumário de informação, pelo que eu entendi o nome, na Argentina. Sí, justamente, bueno, felicitaciones, Antonio, muy claro, muy interesante, profesor Cabral. Estuve anotando justamente esa parte. En Argentina tenemos una acción desde hace muchos años que fue creada un poco pretorianamente en cuanto a la estructura del proceso, porque no estaba claro qué tipo de estructura procesal se utilizaba. Y con el correr de los años se fue creando lo que se llamó la información sumaria o la sumaria información, que es simplemente una acción que se interpone en el Poder Judicial al solo efecto de acreditar hechos. Y fue una acción que se utilizó mucho, como nosotros le llamamos un caballito de batalla, ¿se entiende? Como una... Perfectamente. Una especie, ¿sí? Se utilizó mucho en diferentes ámbitos de acuerdo a la etapa de derechos o de derechos sociales que se iban implementando en Argentina. Por ejemplo, se utilizó mucho para acreditar la convivencia entre dos personas que no tenían vinculación jurídica y que a partir de esa convivencia podían derivar ciertos derechos. Se utilizó para acreditar el sentimiento de una persona ante un cambio de sexo, ¿no? De pasar de sentirse mujer a sentirse hombre o al revés.
acreditar el hecho de estar viviendo en un lugar determinado, habitar en un lugar determinado, simplemente cuestiones fácticas, sin una condena específica, pero por medio del Poder Judicial. Sem que se tivesse nem mesmo uma condenação do governo a ter que mudar o nome da pessoa, nenhuma providência concreta, é isso? Bem. Exatamente. É um reconhecimento, o reconhecimento da situação de fato. Depois, as eventuais consequências jurídicas é uma coisa a se discutir no futuro. Tá? Eu acho que ela, na verdade, não é exatamente uma... E eu acho que a tua proposta é essa, né? Porque se nós tivéssemos uma declaração de fato que estabilizasse fatos para impedir consequências jurídicas futuras, seria uma coisa. Mas a tua proposta é mais no sentido de reconhecimento de situações de fato que podem gerar... Claro, certos efeitos. Certos efeitos jurídicos. Que é o contrário. Que é o contrário, por exemplo, das ações declaratórias passivas, coletivas, em que se pretende dizer da inexistência de uma ilicitude de uma cláusula contratual antes que os ilícitos ocorram. Então, acho que esse detalhamento aí é interessante, até para responder uma questão levantada aqui pelo João também. Na verdade, não se trata de uma estabilização de circunstâncias fáticas que impeça o surgimento de determinadas responsabilidades jurídicas a partir de uma outra interpretação daqueles fatos. O que se trata aí é de reconhecer fatos que têm um potencial de gerar situações jurídicas no futuro, ou que pelo menos atendem a uma determinada pretensão de reconhecimento de valor jurídico para aquela situação de fato. Veja que aqui às vezes acontece isso nas questões de morte presumida, né? Não sei se na Argentina também tem isso, o professor Célio Lasek. É o seguinte, aqui no Brasil muitas vezes o sujeito desapareceu e depois de muitos anos de desaparecimento, as circunstâncias apontam que ele pode ter sido morto ou não tem nenhum tipo de nenhuma notícia sobre seu paradeiro, a gente consegue abrir sucessão hereditária, mas para isso tem que haver uma declaração de morte presumida, inclusive às vezes para fins previdenciários, né? Se for feito para fins previdenciários, isso é feito, inclusive, normalmente é feito na Justiça Federal. Então, quer dizer, um reconhecimento de uma presunção sobre um determinado fato com utilidade específica para certos efeitos. Mas isso não é compreendido nos moldes de uma ação declaratória de fato. Eu acho que a gente podia, se a gente ficar aqui, a gente vai pensar em inúmeras situações em que isso poderia acontecer, né? Aí eu tenho uma pergunta aqui, se vocês me permitirem, da professora Clarissa Vencato, sobre se eu concordo que o conceito de jurisdição deve obrigatoriamente abranger a justiça conciliativa. Olha, eu não sei qual é o seu conceito de justiça conciliativa, mas certamente a autocomposição me parece uma forma de solução de conflitos relacionada ao exercício da atividade jurisdicional. Eu não diria que a atividade conciliativa é sempre jurisdição, mas eu diria que também é uma função jurisdicional a atividade conciliativa. E aí eu teria que pensar, ouvir um pouco mais do que você acha, Clarissa, sobre o que você considera sobre função conciliativa, para eu saber se a extensão do teu conceito permitiria a gente falar que é sempre jurisdicional ou que pode ser jurisdicional. Uma colocação rapidinha, que eu não estou muito clara na minha pergunta, porque eu estou lendo muito sobre isso, a professora Ada até escreveu antes de morrer, né, sobre isso. Ela também fala disso, a questão da substitutividade, que não existe substitutividade na justiça conciliativa. Então, ela diz que, na verdade, não se pode mais dizer que jurisdição é só onde o Estado que dá a última palavra, que as partes, essa coisa das partes não poderem agir, mas fazer agir que não se fala mais. Então, eu li essa afirmação no outro, por isso que eu queria saber a sua opinião. Quer dizer que o conceito de jurisdição obrigatoriamente deve abranger a justiça conciliativa? Quer dizer, os métodos heterocompositivos, etc. Olha como o CPC avançou nesse ponto, né? Até o Código de Processo anterior, quer dizer, até 2015, o STJ considerava que o judiciário não era um carimbador de instrumentos autocompositivos. Quer dizer, se o indivíduo tinha lá um contrato que ele assinava com alguém,
ele não poderia levar esse contrato à homologação apenas para receber um carimbo do juiz. O judiciário não serviria para isso. Só que eles não podem mais decidir dessa maneira, porque o CPC mudou. O artigo 515, parágrafo 2º ou 3º, não me lembro agora, do Código, diz que as partes podem levar à homologação instrumentos de autocomposição privados. Veja, se a jurisdição não tivesse nada a ver com a atividade autocompositiva, esse dispositivo não existiria. Ou então a gente teria que compreender que isso aí é jurisdição voluntária, ou então não é jurisdição, é uma atividade judicial, mas não jurisdicional. E o que me parece nesse caso que as pessoas querem? Qual é o interesse que move os indivíduos a, mesmo tendo um contrato celebrado entre eles, assinado, que seja vinculante entre eles, levarem isso para uma homologação do juiz? O que eles querem? Segurança. Eles querem que o judiciário atribua uma maior segurança àquele vínculo, para que depois, se homologado por sentença, aquilo possa, para ser desconstituído, tenha que ter uma diferente roupagem que teria se fosse apenas um instrumento extrajudicialmente firmado. Então, me parece que hoje o Código está seguindo essa linha de abraçar na jurisdição as atividades autocompositivas, reconhecendo que mesmo quando a vontade dos litigantes é concordante, portanto, sem qualquer nota de substitutividade, subsiste um interesse que leve aqueles indivíduos ao Estado para buscar algum tipo de provimento jurisdicional, que não resolve o conflito, não julga o conflito, né, não declara direitos. Então, veja, é algo que é realmente completamente diferente do que a gente pensava até o novo Código. Talvez... Eu acho que essa mudança é muito significativa e tu colheu muito bem essa virada. É uma virada. Tem aqui o Rodrigo Neri. Rodrigo Neri está perguntando sobre a relação entre jurisdição e coisa julgada. Uma relação equivocada, me parece, né? Com todo respeito aos autores que fazem essa associação entre coisa julgada e jurisdição, nem sempre existiram ordenamentos jurídicos em que a coisa julgada estava relacionada à jurisdição, e tampouco no ordenamento brasileiro atual isso é correto. Existe exercício de jurisdição sem coisa julgada. A estabilização da tutela provisória é um exemplo disso. As decisões de improcedência por insuficiência fática nas ações coletivas são um exemplo disso. Existem inúmeros provimentos jurisdicionais, e ninguém discute a natureza jurisdicional desses provimentos, em que não há formação de coisa julgada. Então, a coisa julgada é meramente contingente à atividade jurisdicional. Ela pode existir ou não em determinadas decisões e pode não existir. Essa é uma opção do sistema jurídico. E a irreversibilidade externa do provimento, Cabral, que é uma espécie de estabilidade interna ao Poder Judiciário. Na verdade, aí a gente teria que pensar se a gente estender o conceito de jurisdição para abranger jurisdições privadas também, isso não se colocaria, né? Quer dizer, a estabilidade de uma decisão na jurisdição indígena gerar preclusões para uma coisa julgada, entre aspas, né? Uma estabilidade que vai atingir a discussão num processo estatal posterior. Então, se a gente começa a pensar em vasos comunicativos entre esses diversos subsistemas parajurisdicionais, para usar a expressão do Marcelo Barbi, a gente conseguiria dizer que não há essa necessidade de irreversibilidade externa, né? Não seria um critério. Mas seria um critério que diferenciaria a jurisdição estatal das demais jurisdições? Porque quando se amplia o conceito de jurisdição para incluir aí a arbitragem, um dos argumentos que se utiliza para inserir a arbitragem na jurisdição é que a arbitragem permitiria uma irreversibilidade externa. Na verdade, tem que ter um dado normativo, né, para a gente dizer, né? Me parece que o caminho da gente imaginar que existe atividade jurisdicional em espaços não estatais poderia levar a uma conclusão mais simples de haver uma estabilidade. Quer dizer, conteúdos debatidos num determinado subsistema ganhariam uma estabilidade se as partes ali tivessem uma ampla oportunidade de discutir com todas as suas garantias
aquele debate estaria estabilizado caso se pretendesse rediscutir tudo de novo na jurisdição estatal. Agora, daí não segue que essa estabilidade seja coisa julgada, porque para a gente dizer que ela é a coisa julgada tem que ter um elemento normativo, né? Tem que ter um dispositivo de lei dizendo que decisões que não sejam judiciais também podem fazer coisa julgada. Mas eu acho que me parece que já seria um ganho enorme, porque para desfazer essa estabilidade e rediscutir tudo de novo, você tem que apresentar uma justificativa, né? E vejam qual o prazer que um juiz não teria se chegasse a uma discussão entre dois sócios acionistas de uma SA que disputavam em torno de uma assembleia da SA. Aquilo foi levado ao dispute board, eles com advogados discutiram, tiveram recurso, foram nomeados juízes independentes que não tinham vinculação com os chefes e tudo mais, e decidiram a questão, fundamentaram a decisão e tudo mais. Depois esses caras vão para o judiciário e um deles fala, olha, esse cara está querendo discutir, mas olha aqui o processo na dispute board, foi esse processo aqui que aconteceu. As alegações estavam desse jeito, todo mundo bem representado, pôde recorrer, os juízes eram imparciais, não sofriam influências dos empregadores, e decidiu-se. E agora o cara quer discutir tudo de novo, produzir as mesmas provas, ouvir as mesmas testemunhas. É realmente um negócio estranho, né? Quer dizer, e é interessante esse teu argumento, que na verdade é uma questão de admissibilidade, né? Talvez ele até possa, mas ele não deve. Então ele tem um critério que é a adequação do procedimento anterior. Ele não vai rediscutir porque o procedimento anterior foi adequado para a solução do conflito. Por isso que eu falei para vocês, Ana, que lá com o Marcelo, o que eu sugeri para ele colocou na tese, foi justamente que se pensasse no formato da arbitragem. Quer dizer, o que se permite o controle judicial da arbitragem é mais ou menos esse esquema que a gente está concluindo aqui. E mais do que isso, né? Se a gente pensa que um dos destinos principais de arbitragem é o common law inglês e que no common law inglês poderia ter essa revisão, inclusive de conteúdo mais ampla do que a nossa, e mesmo assim eles continuam sendo um destino procurado, é porque lá a estabilidade que os julgadores dão para esse tipo de decisão é muito maior. Tu veja que não é nem só uma questão formal, é uma questão também material de admissibilidade. Se a questão foi bem resolvida, se o conflito foi bem solucionado, se teve o respeito ao devido processo legal, a estabilidade deve ser preservada, mesmo que a decisão tenha sido fora do Poder Judiciário. Por aí. Tem uma pergunta aqui, Zanetti. Vamos ter que ir encerrando, Cabral. Nós vamos fazer essa, então, a última pergunta. Tá bom. É um prazer de falar contigo. Nós podemos nos estender aqui. Eu queria deixar também um abraço a todos os colegas que estão aí até tarde aqui discutindo com a gente. É um prazer, né? E depois a gente marca uma outra oportunidade aqui. Eu ganhei essa felicidade, né? Como nós não tivemos tempo de falar das duas coisas que nós tínhamos pensado, nós vamos ter que te trazer novamente. Não me convida não que eu volto. E deixar um abraço também aos colegas estrangeiros. Eu tenho acompanhado o nosso querido amigo, professor Ced Lasek, um colaborador internacional da nossa Procnet, né? E além da atividade acadêmica dele, ele tem feito bons assados, viu, Zanetti, nessa época aí do coronavírus, hein? Temos que mais uma desculpa para trazê-lo para o Brasil, hein? É verdade, mas tem que trazer junto um gelare com a carne, né? Porque a carne especial é da Argentina. Bom, tem uma pergunta aqui da Ariana Godoy, dizendo assim, se eu defendo que atividades vistas como administrativas, como as recomendações, são jurisdicionais. Não é bem isso, né? E o fato delas não se destinarem às partes, mas a órgãos jurisdicionais não impede essa conclusão? Olha, Ariana, recomendações não se destinam apenas a órgãos públicos. As recomendações do Ministério Público, por exemplo, elas podem ser destinadas a qualquer órgão, público ou privado, pessoa natural ou jurídica. Então, a ideia da recomendação não é limitá-la a órgãos públicos, tampouco a órgãos jurisdicionais. Eu só usei o exemplo que a professora Vencato colocou aqui, que é o exemplo de recomendações expedidas pelo CNJ endereçadas aos juízes. Mas não é o único objeto possível da recomendação. E tem outras aqui, né? O papel do Special Master, o Alan Santiago. Isso eu vou falar no próximo debate aí sobre delegação de competência, eu vou falar dos Special Masters. Mas você percebeu que a transferência de cognição e decisão do juiz para outras sedes decisórias passa também pelo trabalho de figuras como essa, Special Master, oficial de justiça e tudo mais. Mas isso aí é papo para outro encontro, né?
Então, Zanetti, se você quiser que eu conclua, eu devolvo a palavra só dizendo que para mim é sempre um prazer, né? Acho que discutir com você, é um querido amigo, um professor de destaque no cenário nacional e internacional, com queridos amigos aqui, professores e estudantes, pesquisadores do Brasil e de outros países, é sempre um prazer e quando puder, contem comigo, que eu acho essas iniciativas muito prezadas. E renovo aqui também os votos que todos fiquem bem, com saúde, cuidando de si mesmos e dos próximos, principalmente dos familiares que estejam nesse grupo de risco, né? E que todos juntos, fazendo a sua parte, a gente vai passar por esse período aí de restrições, essa pandemia certamente vai ser dissipada e esperando que todos com saúde, né? Então é isso aí, fiquem em casa. Um forte abraço a todos aí e eu me coloco também à disposição, né, pelo e-mail, nas apresentações de PowerPoint que eu enviei, está o meu e-mail. Então, acompanhe o nosso trabalho também da Procnet, dos grupos de pesquisa, né? Venham estudar conosco na UFES, na UERJ, né? Na Universidade do Litoral, ou em outras, né? Da Procnet, né? Que a nossa rede permite esses tipos de debate para muito além. Excelente, professor Cabral. Foi um prazer tê-lo conosco e com certeza teremos outras oportunidades. Meus parabéns, meu amigo. Forte abraço. Cuidem de si e cuidem dos seus.